Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fórum Brasil Conservador. Estou aqui com o nosso presidente estadual aqui do Rio de Janeiro, o pastor Marcos Marcelo. Seja muito bem-vindo. Gostaria que o senhor apresentasse um pouco a sua pessoa, né, a sua trajetória para os nossos espectadores. Ok, pessoal. Meu nome é Marcos Silva Marcelo. Gosto de ser chamado Marcos Marcelo, porque eu gosto dos dois nomes, Marcos e Marcelo. Mas Marcos tem o nome de conquistador, né? Marcelo significa martelo grande. Então, eu gosto desses dois nomes. E o que ocorre? Eu fui criado no lar cristão, tá? Eu nasci no lar cristão. Desde pequeno, minha mãe me levava à igreja, pequenininho, para círculos de oração. E minha conduta sempre foi dessa forma. Brincava, ela me permitia brincar na rua, jogava bola de gude. Não gostava muito de pipa, não. Mas eu gostava de estudar, gosto de estudar. Então, nisso aí, eu tinha uns sonhos, tinha muito a academia de West Point, aqueles filmes de academia do Exército. O que ocorre? Então, isso criou em mim uma vontade de ir para a vida militar. Tá? Eu gostava muito, sempre gostei. E nisso, eu fui para a escola de especialista, passei em 3 provas, das 5, né? E fui para especialista. É que eu queria mesmo era colégio naval, mas na época eu não fui, eu cheguei atrasado para o concurso. Aí passei para a escola técnica, Sukovski, escola técnica de química e a especialista. Fiquei em 32º lugar e fui para lá realizar meus sonhos na vida militar. Sempre que fui vibrador, gostei sempre da minha pátria e sempre cristão, né? Para aqueles que dizem que quando vão para a vida militar ou uma coisa assim, saem dos caminhos do Senhor, eu digo que é falta de caráter, porque eu mantive-me sempre fiel ao Deus ao qual eu sirvo e até o momento eu continuo assim. Me formei, fui para Manaus também, servi lá também, sempre fiel ao meu Deus, casei, né? Minha esposa foi para lá comigo. Depois retornei para o Rio, fiz a faculdade de Direito também, a Gama Filho. Faculdade, aquelas coisas todas, não. Fiel ao Senhor. E fomos conquistando aos poucos as coisas, né? Faculdade de Direito, fiz um curso de inglês também na Universidade da Força Aérea e fomos fazendo outros cursos também dentro da própria carreira. E depois me surgiu, né, para não delongar muito, a oportunidade foi me feito um convite de estar no Fórum Brasil Conservador pelo apóstolo Amaral, né? Fui indicado, uma amiga dele que indicou aqui no Rio, ele precisava de um representante aqui, então surgiu um novo desafio e eu achei interessante, pedi a Deus direcionamento e eu vi uma oportunidade para se fazer algo de diferenciado. Então, até o momento tem sido minha trajetória com outras situações que têm ocorrido, surgido, e a gente tem abraçado para fazer esse diferencial dentro da nossa vida e daquelas pessoas que me acompanham. Perfeito. Bom, nesse cenário ao qual o Brasil, né, passa muitas vezes, é apresentado nos noticiários uma insegurança, né, tanto do ir e vir do cidadão brasileiro, quanto uma insegurança jurídica. E, principalmente, né, a descrença que vem crescendo a descrença da população em relação aos partidos políticos. O Fórum Brasil Conservador, a minha pergunta, ele se apresenta como um partido político ou ele se apresenta como um movimento popular? O que eu digo para você, Thiago, o Fórum Brasil Conservador, né, ele fórum, né, que vem também de você discussões, trazer palestras, falar, e aí o conservadorismo também, que é voltado para a família, né, família que é a célula máter da sociedade. Ele não vem como partido, ele vem realmente como um diferencial para o nosso país, para fazer a diferença, dentro até da nossa visão do fórum,
e nós temos acesso à visão de sermos um canal de referência para o nosso Brasil, no qual nós estamos precisando, porque estamos perdendo esses valores, estamos perdendo esse norte, devido à construção, infelizmente, à má construção que alguns partidos têm trazido para o nosso país, né? Em termos de doutrinação, e a gente tem procurado, o Fórum Brasil Conservador, ele está com essa missão de trazer em pauta debates que vão valorar a família, que vão fortalecer esse conservadorismo. Mas a visão política, a princípio, nós não temos. Temos, sim, a visão de patriotismo, de conservadorismo e de fidelidade à nossa pátria, à nossa família. Pastor Marcos Marcelo, o Fórum Brasil Conservador, ele logicamente deriva aí de conceitos, de preceitos, dos princípios, né, do conservadorismo. Mas ele se restringe apenas ao cunho religioso cristão, ou ele é abrangente no sentido de abranger a sociedade como um todo, por não ser uma organização religiosa, mas sim uma organização social? Sim, ele é abrangente, tá? Ele tem um fundamento cristão, vamos dizer assim, né? Cristão judaico, né? Mas ele é bem amplo para trabalhar com a sociedade, né? Para fazer o que a sociedade precisa, né? Ajudar a sociedade numa visão social bem ampla, assim. Nosso estatuto, ele mostra isso através de todos aqueles elementos que se tem ali, nos quais a gente pode trabalhar na cultura, na parte esportiva, na parte de debate, até na parte de fórum, com palestras para ajuda de pessoas que são excluídas, né? Então, a gente tem todo um leque de abrangência dentro do setor social, sim. Não é só restrito à parte cristã, não, mas ele é um fórum que tem essa abrangência social bem, vamos dizer, lá para o senso, né? Vamos dizer assim. Então, né, dado ao que tu mesmo explanou a respeito, então o fórum ele também tem esse cunho de buscar promover a educação, promover a sociedade, né, como um todo. Que tipo de projeto o senhor pode assim já nos antecipar, né, ao qual o Fórum Brasil Conservador ele contempla? Ele busca quais tipos de projetos dentro da sociedade? Uma das coisas que nós queremos fazer, né, até foi colocada até por uma minha vice-presidente, é o apoiamento, né, às mães atípicas, que têm as crianças com problema de autismo, né? Sim. Atípicas, mães atípicas. Então, a gente vê que há uma necessidade, né, muito grande de ter um apoiamento maior a elas. Elas têm uma determinada assistência, mas quando a gente chega para conversar, a gente vê que há algumas falhas dentro do sistema governamental em relação à assistência a essas mães, tá? Porque geralmente as mães atípicas elas ficam solo, entende? Elas cuidam dos filhos solo, porque o pai às vezes ele não suporta a pressão ou não sei o que ocorre, vamos dizer assim, né? Eles deixam as mães sozinhas e elas têm que arcar com toda essa pressão, com Sim. todo esse custo de se dedicar aos filhos. Não um custo que, no caso, vamos dizer assim, né, é um custo de prazeroso para ela, porque são rebentos dela, né? Mas a parte masculina, eu acho que deveria ter um apoio psicológico para a família, né, em relação a isso, para orientá-los. O Estado não deveria deixar essas pessoas sozinhas. Tem dinheiro? Tem, sim. A gente vê dentro do que está ocorrendo no nosso país, a gente vê que o nosso país é muito rico. Agora temos que saber cortar esses vazamentos, né, que a gente chama de corrupção, nos quais atrapalham todo esse direcionamento de recursos para aquilo que é necessário ser feito. Então, o senhor está me dizendo que o Fórum Brasil Conservador ele também se apresenta como um elemento social e auxilia, né, na promoção, vamos dizer assim, da educação política também, para que as pessoas possam
valorizar mais o seu voto, né, fiscalizando melhor os seus políticos, consequentemente buscando melhores direitos, né, assim eu posso dizer. Sim, positivo. Como eu te falei, dentro do nosso estatuto, ele é muito amplo. Esses debates dentro do fórum, que é fórum, a gente pode se criar esses debates para procurar soluções para esses tipos de situações, né, que ocorrem, tanto quanto a parte das mães atípicas, tanto quanto na parte da educação, tanto quanto na parte do apoiamento dos jovens dentro das escolas, do respeito dos jovens, entendeu? Tanto quanto também da orientação do patriotismo, da volta ao patriotismo, da volta ao civismo, né? De nós respeitarmos os símbolos patrióticos. Então nós temos uma gama de oportunidades, uma gama de situações nas quais nós podemos trabalhar e precisamos de pessoas qualificadas para também desempenhar esse trabalho. É um trabalho muito bonito que a gente pode se dignificar, se achar satisfeito em estarmos fazendo esse trabalho. É como se você fosse numa guerra e estivesse lutando pelo seu país. Você está lutando de uma forma social, está lutando de uma forma de inclusão daqueles que estão precisando. O senhor disse algo muito importante, pastor, em relação aos valores, ao sentimento patriótico. O senhor falou em resgatar esse sentimento. Como o senhor vê, né, dentro de como a sociedade está, principalmente a parte dos jovens, sem esse contato com esses valores, né, do sentimento patriótico, como o senhor vê esse resgate? Você está falando resgatar, tirar, né, salvar de alguma situação que está ali ocorrendo, né? Um perigo, a pessoa é resgatada daquela situação. Então, o nosso país ele está em perigo, a nossa sociedade está em perigo, os nossos jovens estão em perigo. Então, realmente precisa haver esse resgate, trazer de volta todo aquele sentimento patriótico. Porque hoje, jovens, se você sai à rua hoje em dia e você pergunta alguma coisa, pede para se cantar um trecho do hino nacional, ou um trecho do hino à bandeira, ou entendeu? Ou então um trecho do hino da proclamação da República, esses jovens não vão saber. Eles podem saber um rap, alguma coisa, mas esses hinos que são importantes, eles não vão estar sabendo. Por quê? Porque não está sendo ensinado esses valores dentro na parte educacional, estão sendo esquecidos. Quando você começa a fazer esse resgate, você começa a fazer várias melhorias dentro da parte educacional. Você começa a colocar o respeito que tem que ser dado ao professor, o respeito que tem que ser dado ao colega, aos alunos, né? Aos amigos, entendeu? Então você começa a ter uma outra visão dentro desse resgate. Esse resgate é como se você estivesse salvando essa juventude de algo que está vindo destruindo eles. Então nós vamos resgatar, nós precisamos realmente resgatar através de programas educacionais, através de colocarmos pessoas também capazes dentro da parte educacional, né, dentro das secretarias de educação. Então é um trabalho muito amplo que tem que ser feito. E o Fórum, como uma ONG conservadora, ela tem essa missão, ela tem essa visão. Até porque, se me permite aqui, a gente ampliar um pouco disso tudo que o senhor está falando. Eu fiz uma análise recentemente, pensando, por exemplo, o sentimento de pertencimento a uma terra, que justamente vai de encontro ao sentimento patriótico, a quando você olha para a sua bandeira, a gente percebe hoje que a juventude ela se perdeu muito, né, no sentido dos valores familiares, né, da família brasileira, que é o respeito ao pai, o respeito à mãe, aos avós, e tudo isso vai de encontro à construção de um futuro, né, porque se você não respeitar as suas origens, como você poderá projetar um futuro, né? E nessa situação, como o Fórum Brasil Conservador ele olha para a juventude, que é o futuro da nação. A juventude, né, como foi falado também, a família é a célula máter da sociedade. Se você tem uma família bem estruturada, você vai ter uma sociedade bem estruturada. Se você não tem uma família bem estruturada, você vai ter uma sociedade caótica. E nós estamos vendo acontecer isso no nosso país.
infelizmente. Nós precisamos, o Fórum Brasil Conservador, eles têm essa visão, essa missão de trazer nas políticas públicas esse debate de mudança dentro da parte educacional. Quando se fala em escola cívico-militar, é muito importante essas escolas. Por exemplo, eu me formei numa escola militar. Tá? Então agora você vai responder como o Fórum Brasil Conservador vê a juventude. O que ele tem assim, planejamento de projeto para a juventude? Você pode responder. Bem, a juventude, ela é a melhor fase que tem na nossa vida, tá? É uma fase que nós temos vários sonhos, vários ideais. E isso não pode ser apagado nos nossos jovens. Tem ocorrido essa situação atualmente, mas precisamos fazer um resgate através das políticas públicas que, dentro dos seus planos, nos planos de governo, há muitos projetos que podem vir a serem usados para fazer esse resgate. Tá? Como eu falei, o chamamento ao conhecimento dos hinos nacionais, né? Dos hinos à bandeira, do hino da proclamação da República. Então, são resgates que se faz para que o jovem venha conhecer a nossa história, porque tudo tem uma história, tudo quando ele foi escrito, por que ele foi escrito. E também essa valoração dos jovens que hoje em dia eles não estão assim tendo esses sonhos, eles devem sonhar mais em relação aos seus objetivos. Quando, por exemplo, eu, na minha fase jovem, eu tinha um sonho de entrar numa escola militar e eu consegui, pela misericórdia de Deus. Então, nós temos que fazer com que os jovens voltem a sonhar, voltem a ter essa esperança, e é uma das missões, né, que o Fórum Brasil Conservador tem: resgatar os jovens os seus sonhos. Bom, pastor Marcos Marcelo, né, o Fórum Brasil Conservador, ele se apresenta então como um projeto grandioso para o nosso país, né, um projeto de grande valor. E a pergunta para fecharmos essa primeira etapa aqui, né, desse nosso bate-papo é a seguinte: como o Fórum Brasil Conservador ele enxerga, ele vê a sociedade, né, no seu âmbito mais precário, carente, que é o povo da periferia, que é tão esquecido, né, durante boa parte do tempo, e só acaba sendo lembrado como esse ano, é ano de eleição, o povo periférico, né, acaba sendo lembrado. Mas como o Fórum Brasil Conservador, ele vê essas pessoas e quais tipos de projeto, e se tem algum projeto para poder, né, englobar essas pessoas, melhorar a qualidade de vida delas? Tiago, então eu te respondo dessa forma. Nós vejo, né, como presidente também aqui do Fórum Estadual, com essas pessoas como diamantes que precisam de serem lapidados. Eu vou dar um exemplo. Nós temos também, como eu falei na minha vida militar, nós temos lá o Colibri. Começou o nome dele era Promenor, depois passou a Colibri. Não sei se você já conhece ou ouviram falar. É uma questão de oportunidade. Às vezes você vê uma pessoa, uma criança ali, né? É por isso que a família é célula máter. Se a família é direcionada, os pais têm aquilo, vou cuidar do meu filho, vou procurar dar um ensino aos meus filhos, eles vão ser grandes pessoas, né? Você projetando uma palavra de incentivo para eles e não de maldição, eles vão conseguir alcançar. Você vê que no projeto Colibri, que é feito pela Base Aérea dos Afonso, lá dentro da Base Aérea dos Afonso, lá vem crianças que são assim, de situações mais humildes, né? Então eles fazem um teste, eles são admitidos ali naquele projeto, crianças da periferia, e vão estudando. Eles começam a demonstrar o amor pelo estudo dentro da disciplina que nós colocamos ali para eles,
E o que ocorre hoje? Você tem oficiais da Marinha, do Exército, Corpo de Bombeiro, tem até alunos lá do Colibri, né, que vieram de situações simples, que foram para a Olimpíada de Matemática nos Estados Unidos. Quer dizer, são diamantes brutos que foram lapidados. Eles foram lapidados. Então, não há aquilo de dizer que a pessoa está ali naquela situação simples, mora dentro de uma comunidade e ela não tem futuro. Tem, é só dar oportunidade. É só nós criarmos essa oportunidade para ela. É só nós criarmos essa oportunidade para a família. Então, como eu digo, o Fórum Brasil Conservador vê essas pessoas, né, da periferia como diamantes brutos que precisam serem lapidados, no qual depois eles vão dar o seu brilho, vão mostrar o seu valor. E para que a gente possa encerrar, eu peço ao senhor que deixe uma mensagem final para os nossos espectadores. Tá. É uma palavra da Bíblia, né, que o homem é, né, no sentido genérico, o que ele pensa. Se você pensa que é derrotado, aquilo na tua alma pensa que você é derrotado, você vai ser derrotado. Mas se você pensa que é um vencedor, que é uma pessoa abençoada, uma pessoa cheia da graça de Deus, cheia que pode obter vitórias, que pode conseguir chegar a determinados locais, galgar determinadas situações, você vai conseguir. Aquilo que você pensa que é, aquilo que você determina dentro de você é o que você vai ser. Tá bem? Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo encontro. Já se inscreve no canal, já segue e deixa o seu comentário, pois ele é muito importante para que nós possamos melhorar cada vez mais, não só os nossos conteúdos, mas apresentar a você, espectador, sempre melhores opções e oportunidades para você crescer, para você desenvolver. Forte abraço, nos vemos no próximo encontro. Shalom, shalom. Onde estão os brasileiros que pensam como você? Muitas pessoas falam sobre mudança, mas poucos constroem o lugar onde ela acontece. A ONG Fórum Brasil Conservador não é apenas uma plataforma, é o ponto de encontro de quem decidiu parar de apenas assistir e começou a agir. Por que ficar de fora da mesa onde as ideias que moldam o futuro do país são debatidas? Conecte-se com quem tem os mesmos valores e o mesmo propósito. Se você busca conexões estratégicas e quer estar ao lado de brasileiros que realmente fazem a diferença, seu lugar é aqui. O movimento já começou. Só falta você. Acesse agora www.forumbrasilconservador.org.br. Bom, pastor Marcos Marcelo, o Fórum Brasil... Está falando Marcelo? Não, Marcelo. Marcelo? É Marcelo. Ele falou Marcelo. É que... Não, Marcelo.